Programa Med Saúde, um oferecimento de Arte Farma, tecnologia em manipulação, MHV Cardio, cuidando bem do seu coração. Olá, espectador do Med Saúde. Estamos aqui com Fabiana Guerra Velasco, médica dermatologista, nossa colega, que veio falar sobre doenças de pele, o que você precisa saber. Fabiana, obrigado por estar conosco. Eu que agradeço pelo convite. Vamos lá. Fabiana é formada na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, a faculdade onde eu também me formei, então aqui tem um conflito de interesses, né, Com Fabiana? certeza. E aqui estávamos nos bastidores comentando vários professores em comum e, assim, boas lembranças do nosso tempo de estudante, que já faz tempo, né, Fabiana? Faz um tempinho. Vamos lá, e eu já te pergunto o seguinte, Fabiana, por que o sol aumenta o risco de desenvolver o câncer de pele? Porque existem radiações, raios solares, que atravessam a atmosfera e penetram na nossa pele, causando um dano no núcleo celular, no DNA do núcleo celular. E é esse dano crônico que gera um câncer de pele depois de alguns anos e algumas exposições aí acumuladas ao longo da vida. Então, uma exposição importante à luz solar, ela aumenta o risco do desenvolvimento do câncer de pele. Isso. Tá. E quais os raios solares que causam esse câncer, então? Principalmente o ultravioleta B. E mais recentemente se descobriu que o ultravioleta A também interfere no desenvolvimento do câncer de pele. Tá, predominante o B, mas também o A. Também. Em resumo, o ultravioleta, de maneira geral, é que uma exposição extensa, né, por um longo período, aumenta, então, a possibilidade do desenvolvimento de câncer de pele. Isso, é aquela exposição crônica, né, de pouquinho em pouquinho, ao longo dos dias, essa radiação vai penetrando no núcleo celular e vai causando uma lesão no DNA, ela vai machucando o DNA celular, né? Tá. E na hora de reparar esse DNA, às vezes a célula sofre aí uma mutação, ela não repara esse DNA na forma correta e essa célula vira uma célula cancerígena. Então, o importante no câncer de pele, no mais comum pelo menos do câncer de pele, é esse dano cumulativo do sol ao longo da vida. A gente sempre fala que o dano solar ele é cumulativo ao longo da vida. É um pouquinho de sol que a gente pega todo dia, isso vai se acumulando, né? Essa lesão, esse dano crônico se acumula e até uma hora que essa célula vira uma célula cancerígena. E eu te pergunto agora uma curiosidade. As pessoas de pele clara têm mais predisposição a isso? Como funciona isso de acordo com a cor de pele? Porque você vê que em alguns lugares da África a exposição é extensa e nem por isso essas pessoas têm câncer de pele. Como que isso funciona? A melanina, que é aquele pigmento, né, que é produzido pelos melanócitos, ela é como se fosse um protetor solar natural de cada um. Tá. Então, as pessoas de pele mais morena, elas têm mais pigmento, elas têm uma proteção natural maior contra a radiação solar. Tá. Então, as pessoas de pele mais clara, elas têm uma proteção menor, né? Inclusive, eu acho curioso que as pessoas não pensam muito no mecanismo pelo qual, por exemplo, o bronzeado ele aparece na pele. O que significa o bronzeado? O bronzeado é a radiação solar que penetra no núcleo celular, causa um dano no núcleo celular e esse dano envia uma mensagem para a célula que produz o pigmento, que é o melanócito, produzir mais melanina, para essa melanina proteger a pele contra essa radiação solar. Seja, o bronzeado é um pedido de socorro da pele. É um pedido de socorro da pele. Olha que interessante. Então, não existe um bronzeado saudável, né? Então, o bronzeado significa lá o DNA celular pedindo para a pele se proteger contra aquela radiação. Que interessante isso. Então, aí agora todo mundo que está querendo se bronzear e pense então que estar bronzeado é um pedido de socorro. É um pedido de socorro. Da pele. Isso. Então é um aviso para o melanoma. Me ajuda aí que o negócio está pegando fogo aqui. Exatamente. Muito bem. E quais os tipos de câncer de pele que nós temos? Então, no geral a gente divide em dois grandes grupos, os melanomas e os não melanomas. Né? Os não melanomas são os mais frequentes e Ainda bem, né? Ainda bem, são os menos agressivos, né?
E os melanomas são os cânceres menos frequentes, mas são aqueles cânceres que são, em geral, mais agressivos. Tá. Muito bem. Então, melanomas e não melanomas. Isso. Tá. E quais são os tipos mais frequentes? Bom, você já acabou de dizer aqui sobre os cânceres de pele, né? Dos não melanomas, qual é o mais frequente? É o carcinoma basocelular, né? É muito comum em idoso isso, né? Isso, acima dos 40 anos, ele é bem comum. Mas chamando um cara acima de 40 anos de idoso, agora... Com o passar da idade, ele aumenta a incidência. Tá. Então, ele começa a aumentar a frequência acima dos 40 anos, mas Tá. existem pacientes mais jovens. Eu tenho pacientes adolescentes que tiveram carcinoma basocelular. Mas não é frequente São isso, né, casos Fabiana? raros, São né? casos raros, tá. A frequência aumenta muito após os 40 anos de idade, e aí a gente tem a relação de pacientes que têm uma maior exposição solar, a pele mais clara, predisposição familiar, né? Uhum. Então, existem alguns fatores, além do sol, que contribuem para um paciente ter uma predisposição maior de desenvolver. O basocelular costuma ser de comportamento relativamente benigno. Benigno, é um Benigno. câncer de pele que raramente, muito raramente dá metástase. Ele é um câncer de pele que ele é restrito à pele, mas ele precisa ser tratado porque ele tem um poder destrutivo local muito grande. Então, ele é um câncer que forma úlceras, feridas, ele penetra muito profundamente na pele, pode atingir estruturas adjacentes importantes. Então, por exemplo, se ele está numa pálpebra, ele pode atingir o globo ocular, né? Entendo. Pode atingir conduta auditiva. Ou seja, ele não é maligno na celularidade, mas é maligno no comportamento. Localmente, tá. sim. E o espino celular? O espino celular também é um câncer de pele não melanoma, né? Ele também é um câncer de pele pouco agressivo, mas em comparação ao basocelular, ele é um câncer de pele que já pode dar micrometástases linfonodais em linfonodos, por exemplo. Ele tem um poder de invasão pequeno também. Tá. Normalmente ele só fica restrito à pele e ele tem uma agressividade um pouco maior do que o carcinoma basocelular. Tá. Mas os dois carcinomas mais frequentes, o basocelular e o espinocelular, eles têm um comportamento muito parecido. Tá. Agora, para todo mundo que está em casa, essa pergunta é muito importante. Quando que a gente vai suspeitar de um câncer de pele? Então, normalmente, são aquelas feridinhas que não cicatrizam, né? Verrugas que aumentam de tamanho, pintas novas ou mesmo pintas antigas alterando o tamanho, cor, formato, né? De uma forma mais acelerada. Esses são os principais sinais de alerta. Então, alteração de forma, cor e tamanho. Isso. Então, de maneira geral, isso ou aparecimento e crescimento rápido de alguma... Lesão pré-existente são sinais de alerta. Tá. Todos os cânceres de pele podem gerar metástase? Não. Não. A maioria, ainda bem que não, Ainda né? bem A que grande maioria não. E o melanoma, que é o câncer de pele que a gente teme mais, né? Que ele é um câncer de pele mais agressivo. Dependendo do estágio, sim, aí ele pode causar metástases para vários órgãos. E quais seriam, vamos dizer, os fatores de risco para a gente desenvolver um câncer de pele? Quais Então, seriam? Primeiro, pele clara, olhos claros, grau de exposição solar ao longo da vida, predisposição genética são os principais fatores. Então, genética, alta exposição, pele e olhos claros. Isso. Tá. Então, os nórdicos estão... Você vê que Deus faz tudo certinho, né? Isso. Então, Isso, você vê faz que... parte da evolução. Exatamente. Né? Se você puser um nórdico na África, vai ter problema. Muito, né? Muito bem. Você vê que tudo acontece do jeito que tem que ser, né? Isso. O homem lá em cima não erra por conta disso. Bom, seguindo aqui no nosso papo, deixa eu pegar aqui minha listinha, que eu tô com uma listinha boa para você, viu? Se você tem um histórico familiar para melanoma, você necessariamente tem um risco de desenvolver? Como é que isso funciona? Se você tem algum parente de primeiro grau, né, um parente próximo, irmãos, pais, né, ou até filhos com melanoma, existe sim um aumento da incidência. A gente sabe que o melanoma ele é multifatorial.
Mas a genética responde por uma certa porcentagem dessa predisposição. Estima-se que quem tem um parente de primeiro grau com melanoma tem 10 vezes mais chance de desenvolver o melanoma ao longo da vida. Nossa, é interessante isso, porque não é pouco, né? Não. 10 vezes mais num parente direto. Sim. Não é um determinismo, mas é uma possibilidade muito grande, aí, chamando a atenção de que se você tem alguém nessa linhagem, para que esteja atento, né? A gente orienta o paciente com melanoma, orientar os parentes de primeiro grau mais próximos, sempre procurar a orientação do dermatologista, fazer o check-up, né, dos nevos, das pintas e das lesões de pele pelo menos uma vez por ano, anualmente. É interessante que muitas pessoas não fazem isso, eles acham isso normal, né? E vão deixando até que alguma coisa muito fora aconteça. Você recebe no consultório pessoas para fazer um check-up de pele, por exemplo? É comum? Olha, eu recebo. Eu acho que hoje em dia o acesso à informação tem levado mais pacientes à procura para fazer esse check-up, né? Mas eu gostaria que isso fosse feito de uma forma mais precoce. A gente percebe muito assim, idoso, né? Pacientes que já têm aquelas queratoses do sol ou que já tiveram um câncer de pele. Aí eles vão nos procurar, mas a orientação, na verdade, o ideal seria que todos os indivíduos acima dos 40 anos já se preocupassem uma vez por ano em fazer o check-up dermatológico. Existem estudos que mostram que o paciente que vai pelo menos uma vez por ano no dermatologista, a incidência de morte por melanoma diminui drasticamente. Porque justamente nós temos um olhar diferenciado. Às vezes é uma lesão que o paciente não se atenta, não chama atenção, né? É uma lesão que está fora do campo de visão do paciente, então é muito importante uma vez por ano fazer o check-up anual. E uma pergunta interessante, o que é o FPS? Mas essa resposta, nossa querida doutora Fabiana vai nos dar no segundo bloco desse programa. Não perca, não saia daí, é 1 minuto. Olá, estamos de volta aqui no programa Med Saúde, falando com a doutora Fabiana Guerra, que está nos dando uma aula aqui sobre câncer de pele, o que você precisa saber, doenças da pele. Fabiana, eu tinha perguntado para você no fim do primeiro bloco o que é o FPS. FPS significa fator de proteção solar. Né? Fator de proteção solar, ok. Então, assim, ele é uma medida de quanto ele protege a sua pele contra a queimadura solar. Ele está relacionado à ultravioleta B. Então, ele mede quanto tempo a mais você consegue ficar exposto ao sol sem que sua pele fique vermelha, queimada de sol. Então, por exemplo, um filtro solar, um FPS 15, significa que você consegue ficar 15 vezes mais tempo exposto ao sol sem se queimar. Ele está relacionado, é uma medida relacionada à ultravioleta B, que é aquele que causa queimadura solar. Então, quando você vê um número lá no fator de proteção, é quantas vezes a mais você pode ter de exposição à luz de tempo, né? Sem ter uma queimadura, é isso? Isso tá. Mesmo. E como que a gente escolhe esse FPS? Então, quanto mais, melhor? Um protetor solar, o que é importante ele ter? Hoje em dia, a maioria dos protetores solares, além do FPS, né, que é o fator de proteção solar, que ele está relacionado à proteção daquela radiação ultravioleta B, ele precisa ter também proteção contra a ultravioleta A. O ultravioleta A é um raio que também causa o câncer de pele, e ele é um raio que bronzeia, ele é um raio que penetra mais, que causa dano no colágeno, que envelhece, né? Tem algumas fotodermatoses, algumas doenças relacionadas à exposição solar que tem bastante relação com o efeito da radiação ultravioleta A na sua pele.
Então, para a gente escolher um protetor solar, ele tem que ter um FPS acima do fator 30 e a Anvisa já determina que todo filtro solar precisa ter pelo menos 1/3 desse FPS, desse número de proteção ultravioleta A. Então, por exemplo, se você pega um filtro solar FPS 30, ele tem que ter pelo menos um fator de proteção 10 contra o ultravioleta A. Normalmente na embalagem eles não quantificam isso, eles colocam FPS 30 e tem proteção contra ultravioleta A também. Então todos os filtros solares que são aprovados pela Anvisa, eles têm essa recomendação já de 1/3 do FPS de proteção ultravioleta A. Agora, se você vai praticar uma atividade esportiva, você tem que procurar um protetor solar que seja resistente à água, ao suor, né? Tá. Então, são todas essas informações que você precisa procurar na embalagem do protetor solar para escolher um que seja adequado para aquele tipo de atividade que você vai desenvolver. Então, se é um protetor solar, por exemplo, para o dia a dia, é um protetor solar que precise ter um veículo que te dê uma cosmética agradável, né? Se você tem a pele oleosa, você vai procurar um protetor solar que seja para pele oleosa, que seja oil control, efeito mate, anti-oleosidade. Se você tem uma pele mais seca, você vai procurar um protetor solar que tem hidratantes junto, umectantes. E se você for praticar uma atividade esportiva, praia ou piscina, sempre procurar aqueles que tenham na embalagem escrito que são resistentes à água, ao suor. Interessante que tem uma série de detalhes que muitas vezes na hora que a gente vai ali procurar, a gente não atenta tanto, né? Sim. Olha só para o fator de proteção e não tem ideia que teria 2 tipos e que 1/3 teria que dar cobertura para o outro. Bastante interessante, informações muito, muito úteis, né? E tem diferença entre o fator de proteção solar químico e físico? Tem. A grande maioria dos protetores solares são protetores solares químicos. O que isso significa? Ela é uma molécula que fica lá na superfície da sua pele, ela faz uma reação química e ela absorve essa radiação solar e ela dispersa essa radiação solar. Esses são os filtros químicos. Os filtros físicos, eles formam uma barreira física mesmo de proteção na superfície da pele. A radiação solar bate e reflete. Uhum. Então, essa é a grande diferença entre os dois. E tem vantagens de um sobre o outro? Qual deles é mais eficiente, por exemplo? Eficácia, os dois são bem eficazes, né? Hoje em dia, a gente indica os filtros solares físicos para bebês, para crianças que têm a pele mais sensível, mais intolerante, porque como eles não têm o filtro químico, teoricamente eles não têm uma absorção na epiderme, então eles são mais hipoalergênicos, né? Eles não têm uma absorção para corrente sanguínea, não tem uma absorção cutânea, mas os dois são eficazes. Tá. Quais outras medidas, além do fator de proteção solar, que podem ajudar a prevenir o câncer de pele? Eu acho isso muito importante, essa pergunta, porque às vezes a gente acha que colocou lá o protetor solar e eu posso ficar no sol o dia inteiro, não precisa reaplicar, né? Uhum. Então, existe até alguns trabalhos que mostram, primeiro, que a gente aplica 1/3 da quantidade de protetor solar que a embalagem recomenda. Então, a gente, na verdade, já está diminuindo esse fator de proteção só pela quantidade menor de produto que a gente usa. Tá. Acho que ninguém nunca olhou isso aí, né? Para ver quanto que tem que pôr, né? O cara olha lá, compra, vê o fator de proteção, se tanto, e já passa. Isso uma vez só e ponto. Isso, então, isso é uma coisa importante para a gente orientar. Por exemplo, existe uma medida prática, que é a ponta de dedo. Então, 3 pontas de dedo seriam a quantidade de protetor solar para você usar no rosto e pescoço. Você faz um caminho com o protetor solar nesses 3 dedos e essa quantidade seria ideal para você espalhar no seu rosto e no seu pescoço. Então, só da gente já imaginar, a gente fala, poxa, devo estar passando menos do que isso. Claro, né? Não tenha dúvida. Então, primeiro, se atentar à quantidade de protetor solar, isso não é tão prático da gente quantificar lá na hora que a gente está passando o protetor solar e vai para uma piscina, para uma praia. Eu acho que existem até algumas regrinhas de colher de chá. Então, por exemplo, 1 colher de chá de protetor solar para rosto e para pescoço,
1 colher de chá para braço e antebraço, 3 colheres de chá para o tronco, 3 colheres de chá para os membros inferiores, coxa e perna, mas isso também não é prático. Eu acho que no dia a dia seria passar, por exemplo, 3 camadas de protetor solar, 3 camadas finas de protetor solar, você mais ou menos se adequa na quantidade de protetor. Ou seja, nós vamos ter que dobrar, nós vamos ter que triplicar a quantidade que a gente passa. Ponto. Isso, se você passa X, triplica. Porque, assim, inclusive é exatamente isso. Alguns estudos mostram que a gente usa 1/3 da quantidade recomendada pelo fabricante. Então, caprichar mais, passar uma camada mais generosa. Segundo, se atentar ao horário de exposição solar. A gente sabe que o sol ele começa a ter uma incidência maior do ultravioleta B das 10 da manhã às 4 da tarde. Então, evitar se expor ao sol entre 10 da manhã e 4 da tarde, procurar ficar num local sombreado. Usar roupa de proteção solar, boné, óculos escuros, chapéu. Então, são as outras medidas que ajudam a gente a se proteger contra o câncer de pele. Interessante essa visão maior, né? Que também jamais imaginei que, mesmo passando, está passando 1/3 do que deveria passar, né? Eu acho que é uma informação muito importante. Isso aqui também, eu acho que dá pano para manga aqui. Precisa usar fator de proteção solar em dia nublado? Precisa. Precisa porque a radiação ultrapassa as nuvens. Então, quem já não se queimou no sol num dia nublado de praia, né? Eu acho que muita gente já passou por essa experiência. Por isso, porque a radiação que queima a pele, que causa câncer de pele, ela atravessa a nuvem. Então, precisa. Isso é outra coisa que é uma crença popular. Eu não estou vendo o sol, então, né, tá tranquilo, hoje eu posso ficar sem nada e muito bom. Essa aqui, então, é outra pergunta interessantíssima. Pessoas negras precisam usar fator de proteção solar? Precisam. Então, como a gente já discutiu anteriormente, as pessoas de pele mais morena, elas têm uma proteção natural maior. Inclusive, a incidência do câncer de pele é menor em pessoas de pele negra, mas elas também podem desenvolver o câncer de pele e precisam usar pelo menos o fator de proteção 30 diariamente. Tá, então essa é uma outra crendice de achar que porque tem a pele um pouco mais escura, então não precisa de proteção. Precisa. Na verdade, eles já têm uma certa proteção, mas precisam ainda de algo adicional. Essa aqui, então, agora... Essa vale $1 milhão. Câmara de bronzeamento aumenta o risco de câncer de pele? Aumenta e muito, né? Tanto que a câmara de bronzeamento artificial está proibida no Brasil desde 2009, né? Porque existem vários estudos que mostram o aumento da incidência do câncer de pele em pessoas que se expõem à câmara de bronzeamento, principalmente antes dos 30 anos de idade. Tudo isso tem, lógico, uma relação de quantidade de vezes que a pessoa se expôs, a frequência, a quantidade de tempo que ficou na câmara, mas ela aumenta em muito. Alguns estudos mostram que até 75% a chance de desenvolver um câncer de pele para quem teve o hábito de se expor em câmara de bronzeamento artificial antes dos 30 anos de idade. Nossa, bastante. Algumas clínicas ainda que operam com câmara de bronzeamento hoje em dia operam de uma forma clandestina. A câmara de bronzeamento está proibida no Brasil desde 2009. Isso é muito interessante. Então, quem estiver oferecendo câmara de bronzeamento está fazendo algo que não é legalmente previsto. Isso. Muito interessante. E câmara de bronzeamento, senso claro, definitivo, aumenta o risco de câncer de pele. Muitos estudos já comprovando ao aumento muito grande de incidência. Então, ela está formalmente contraindicada para fins estéticos de bronzeamento. Estivemos aqui com a doutora Fabiana Guerra falando sobre doenças de pele, particularmente o câncer de pele, o que você precisa saber. Fabiana, eu quero agradecer muito a sua presença, eu acho que foi um bate-papo maravilhoso e as pessoas aprenderam muito, com certeza, em casa sobre câncer de pele com você. Eu que agradeço. É isso aí.
não perca o Med Saúde, canal 25 ou 525 NET. Seu encontro semanal com a saúde. Programa Med Saúde, um oferecimento de Arte Farma, tecnologia em manipulação, MHV Cardio, cuidando bem do seu coração.